Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande roda de conversa virtual, né, que é uma roda de conversa onde a gente, ao longo desse mês de julho, a gente veio trabalhando aí com algumas temáticas, com alguns temas que foram solicitados pelos próprios internautas e, de acordo com a solicitação dos internautas, eu fui tentando procurar profissionais que trabalham na área, que têm um embasamento teórico, que têm a prática, né, para poder dialogar aqui um pouco conosco a respeito dessas questões e dessas temáticas, né, que muito vem ajudando aí a população de Araraquara e região, inclusive de outros estados, né, pois a gente tem se deparado com pessoas assistindo essas lives, pessoas de Brasília, de Goiânia, de Natal, do Ceará. Então, está tendo uma dimensão aí muito estendida, o que é muito bom, porque os conteúdos que a gente trabalha aqui são conteúdos de qualidade e colocados por profissionais que são extremamente sérios, que é o caso das nossas três convidadas, né, que está aqui conosco hoje. E aí, para começar, boa noite a todos, né, que estão conosco. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial da cidade de Araraquara, sou professor do Centro Educacional e Técnico aqui de Araraquara também, palestrante e psicólogo clínico autônomo. Eu tenho um aprimoramento profissional em medicina bucal, mais especificamente em doenças psicossomáticas da boca, pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, e sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. E hoje vamos falar um pouco aí a respeito da dolagem, né? Então, trouxemos algumas doulas aqui para estar discutindo essa temática conosco e vamos falar também a respeito da importância do aleitamento materno. E aí, para contribuir, né, com essa temática de hoje, eu conto com a participação da Bruna Gildecice, mãe, terapeuta integrativa e doula, com especialização em aromaterapia, florais e Theta Healing. Também conto com a colaboração da Cristiane Raquieli, que é doula, apoiadora de aleitamento materno, formadora de doulas e presidente da ONG Bebê a Bordo, e aí ficam todos convidados para conhecer a ONG Bebê a Bordo. Depois a Cris pode passar os contatos aí da ONG sem nenhum problema. E também contamos com a colaboração da Daniela Tedeschi, que já esteve conosco aqui colaborando, falando a respeito aí da importância do ACS em uma live anterior, e hoje ela vai colaborar aí como doula, apoiadora de aleitamento materno, agente comunitária de saúde que ela é, e também graduada em gestão pública. Então, meninas, para começar a nossa fala de hoje, eu gostaria que vocês se apresentassem, para a gente iniciar o nosso grande bate-papo de hoje, nessa roda de conversa virtual. Então, a gente pode começar pela Bruna, que pode se apresentar, depois passa a palavra a Cris, e a Cris passa a palavra a Dani. Bruna, é com você, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, todas, estou muito feliz pelo convite. Eu sou a Bruna, sou terapeuta integrativa e no ano passado me formei com a Cris na parte de dolagem, né? E é isso, comecei nesse mundo aí, é um caminho sem volta, né? Na verdade, a gente começa no nosso próprio parto, então a Cris foi a minha doula e depois a minha professora. E é isso, passo a palavra para ela. Boa noite, obrigada, né, pelo convite maravilhoso, né, é uma oportunidade única estar aqui. Eu sou doula, educadora perinatal, atuo em Araraquara já há 12 anos, né, fui doula da Dani também e da Bruna, e aí vamos ver se a gente consegue conduzir um bate-papo bem legal. Obrigada mais uma vez. Passo a palavra para a Dani. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer esse convite. Eu acredito que esse papo aqui, Paulo, é um papo de amor, é um papo muito gostoso. E eu quero te agradecer
Quero dizer aos internautas, meu nome é Daniela Tedeschi, eu sou agente comunitária de saúde, e também, como eu disse a Bruna, a gente começa a questão da doulagem através da nossa história, e comigo foi assim, o meu caminho foi através de quando eu tive os meus filhos e precisei de ajuda, tanto na questão do parto, como na questão da amamentação. Então, eu me tornei doula e também apoiadora de aleitamento materno. E agora, mais recentemente, eu me formei em gestão pública, que é o campo que eu já atuo, né, no setor público. Então, veio para complementar um pouquinho mais aí. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, para iniciarmos, eu gostaria de dar uma boa noite aos internautas que estão conosco, a Clenira, a Beatriz Muniz, o Isaías Souza, o Mauro Bianco, a professora Ana Paula, a Adelaine, a professora Elaines Gavioli, da Faculdade de Odontologia, a Adelaine Alves, a Leide Lira, a Márcia Regina, e aí vamos começar. Então, Cris, eu gostaria de começar abrindo esse bate-papo com você, e aí eu gostaria que você explicasse para nós o que é uma doula e o que uma doula faz. Melhorou o áudio um pouquinho? Melhorou, Paulo, o áudio? Melhorou? Então tá. A doula ela é uma profissional capacitada através de cursos que hoje nós temos muitos no Brasil, né? Ela é capacitada através de um curso de formação que pode durar alguns dias, né? Depende do modo que ela escolher fazer esse curso. Pode ser um curso mais rápido, que dure mais horas e menos dias, ou um curso mais estendido que ela faça, né, com horários menores. A doula é um profissional capacitado para acolher a mulher em todo o período dela gestacional e puerperal, desde a gravidez até todo o trabalho de parto, o pós-parto, amamentação, todas as questões que envolvem gravidez, parto e amamentação, e puerpério também, tá? E o que a doula faz? Ela atua informando as mulheres, empoderando as mulheres, né? E auxiliando elas nessa jornada, que começa com a gestação e culmina com o nascimento do bebê e os cuidados e a amamentação. Eu atuo há 12 anos, e o meu curso, na época, quando eu fiz curso, a gente tinha pouquíssimos cursos aqui no Brasil e na região. Então, eu fiz o curso em Campinas. Hoje é mais fácil encontrar um curso mais perto de nós, né? A Dani já fez em São Carlos, se eu não me engano, a Bruna fez aqui. Então, a gente já tem mais opções, né? Nosso trabalho independe da nossa formação anterior, né? Nosso trabalho é uma outra formação, uma nova formação. É muito importante a mulher saber disso, porque às vezes ela fala, mas tem que ser enfermeira, tem que ser enfermeira obstetra. Não, doula pode ser simplesmente doula. É isso. Ô, Cris, eu vou fazer uma questão um pouco delicada e você fique bem à vontade para responder, porque eu acredito que é uma questão também que eu acho que os internautas também gostariam de saber. Esse curso, você falou que ele tem aí em todo o Brasil, aqui em Araraquara já tem, né, através de você, e aí eu agradeço muito, né, por ter trazido esse curso aqui para Araraquara. Em São Carlos também tem. Esse curso que é dado, ele tem algum respaldo por alguma instituição, ou pelo MEC, não sei, alguma instituição? Você poderia falar um pouco disso para a gente, só para as pessoas ficarem mais tranquilas? Não, o curso de doulas, geralmente ele é ministrado ou por uma ONG, que é o caso aqui de Araraquara, nós da ONG Bebê a Bordo que trouxemos o curso, já é o segundo curso que acontece pela ONG, não é o primeiro, né? Ou ele é ministrado geralmente por educadores perinatais, por enfermeiros, médicos, psicólogos. Então, nós formamos um grupo de profissionais ligados ao nascimento e aos cuidados e ao parto,
e esse grupo de profissionais dá essa formação. Ela é legal? Sim, é uma formação legal. Ela não é uma formação que seja embasada pelo MEC, tá? Mas a gente pode sim, quem é educador perinatal pode capacitar, e principalmente ONGs ou outras instituições que trabalhem diretamente com gestação e parto. Ok, Cris, muito obrigado, viu? Agora, em relação ao aleitamento materno, eu gostaria de perguntar para a Daniela, né? O leite materno é o primeiro alimento que uma pessoa ingere. Qual a importância deste alimento e quais os benefícios desse alimento para o bebê? Bom, Paulo, o leite materno é o melhor alimento que existe. Então, foi feito um ranking com vários tipos de alimento que existem e descobriu-se que o alimento mais potente que existe é o colostro, que a mulher tem. Ele é apropriado para o bebê. Eu sempre digo assim, que o leite de vaca é muito bom para o bezerro e o leite da mulher é muito bom para o bebê. Então, é algo assim muito apropriado. E eu coloquei algumas coisas nessa questão. Eu coloquei o leite materno, né, em específico, né, o colostro, que é o primeiro leite, que ele dura de 3 a 5 dias, geralmente. E ele também, o que acontece? Ele é um alimento muito rico em células imunologicamente ativadas. Então, anticorpos, outras proteínas protetoras. Então, ele protege o bebê contra as infecções. O bebê que mama no peito, principalmente o bebê que sempre foi amamentado no peito logo que nasce, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele vai ficar mais resistente contra infecções, ele vai ficar mais protegido. Fora que, assim, além desses benefícios, dessa proteção que o leite traz, também tem a questão do afeto, do apego, do calor da mãe, tem a questão psicológica, que é maravilhoso, os efeitos que esse bebê vai ter da amamentação. É dito até, parece até uma injustiça quando a gente fala isso, né? Mas é dito até que o bebê que mama no peito, ele é mais inteligente. Mas isso foi feito testes de inteligência. O leite, ele tem uma questão do ômega 3 também, que ele faz com que o desenvolvimento cerebral do bebê seja muito mais legal nesse sentido. Então, assim, tem toda essa questão da imunidade do bebê, o bebê fica mais protegido, o bebê que mama no peito vai ficar mais tranquilo, vai ter menos problemas gastrointestinais, menos cólicas, menos risco de infecções, porque muitas vezes as infecções vêm das mamadeiras, né, das chupetas, que pode transmitir isso para o bebê. Então, a gente sempre diz assim, que o leite materno, o colostro em específico, o primeiro alimento, a gente está falando do aleitamento logo no início, né, quando o bebê nasce, os benefícios são imensos, principalmente a respeito da imunidade mesmo, das vacinas, né? Eu tô aqui na minha mãe e ela tá me lembrando disso. A minha mãe, ela é uma grande incentivadora do aleitamento materno, e eu vim gravar a live justo na casa dela, e ela tá falando assim para mim, vacina, vacina. Então, assim, a mulher, ela tem uma proteção, ela tem imunidade contra vários tipos de doenças, adquiridas até mesmo pelas vacinas. E toda a imunidade que a gente tem, a gente passa para o nosso bebê, através do leite materno, né? Fora que tem uma outra coisa, que é assim, o leite materno, o colostro, ele ajuda a eliminar as primeiras fezes do bebê, que é o mecônio, aquelas fezes escuras. Então, o bebê que mama no peito, ele tem menos icterícia, ele consegue eliminar esse mecônio mais rápido, né? Então, é assim, muito legal. Pode ser que eu esqueci de alguma coisa, e as meninas podem me ajudar aí, complementar. São muitos benefícios, não é, meninas? Ok. Então, Bruna, eu vou direcionar uma questão para você, né? Qual é o momento ideal para a primeira mamada? É logo após o nascimento? É 1 hora depois? 3 horas depois? O que você poderia falar sobre isso para nós?
Tem um nome para isso, né, que é o Golden Hour, ou aqui a gente fala que é a hora dourada, né? Que seria o ideal que fosse na primeira hora após o nascimento do bebê, que ele já tivesse o contato pele a pele e, assim que possível, a mamada, né? A primeira mamada. E isso é para a vida, né? A gente fala ali que é uma pequena, grande ação ali que vai ter um resultado para o resto da vida. Tanto de segurança quanto de vínculo, né? Tudo isso é estimulado através dessa primeira mamada. E, infelizmente, não é sempre que acontece, né? Principalmente nos casos de cesárea, onde a mãe às vezes é afastada, né, por questões da analgesia, então tem uma demora, mas é possível também, né? Assim, às vezes até 3 horas, mas eu acho que o que importa mais é a qualidade. Só que fala-se muito de ter esses benefícios na primeira hora. Nesse primeiro contato, né? O quanto antes ele acontecer, melhor. Ok, obrigado, Bruna. Ô, Cris, posso chamar de Cris? Ô, Cris, qual a diferença entre parteira e doula, né? Se tiver uma parteira, já não preciso de uma doula ou vice-versa? O que é que você poderia falar para a gente sobre isso? Muito importante essa questão, porque tem uma confusão muito grande com relação a isso. Tem muita gente que acha que doula é parteira e vice-versa, né? As doulas, elas não fazem nenhum procedimento técnico, tá? Elas não fazem ausculta fetal, elas não fazem exame de toque, elas não aferem pressão arterial. Então, uma mulher ter uma doula, ela vai ter alguém que vai estar com ela, incentivando, fazendo massagem, né? Se for uma terapeuta floral como a Bruna, usando alguma coisa de óleo essencial, ou alguma outra coisa, algum outro recurso não farmacológico, tá? Que ajude no trabalho de parto. Então, a presença de uma não dispensa a outra jamais. Então, jamais uma doula atende um parto, por exemplo, domiciliar, sozinha, sem o acompanhamento de uma enfermeira obstetra ou de uma parteira, né? Hoje a gente, parteiras mesmo tradicionais, nós não temos no estado de São Paulo, muito raro. A gente tem algumas caiçaras, em alguns pontos a gente ainda tem. Mas, em geral, no Brasil afora, nós ainda temos muitas parteiras tradicionais que nem sempre também serão doulas, né? Esse conhecimento, eu acho importante a gente colocar essa questão da doula, assim. A doula, ela vem para fazer aquele link perdido quando o parto passou a ser hospitalar. Antigamente, os bebês nasciam em casa, né? E a mulher era acompanhada de outras mulheres, ela era cercada por mulheres mais velhas, mais experientes, né? E a doula, ela veio para o cenário hospitalar, principalmente, exatamente para suprir essa lacuna que ficou quando os partos passaram a acontecer nos hospitais, porque aí ficou aquela mulher que ela chegava lá assustada, num local desconhecido, né? E de repente ela não tinha ninguém que dissesse o que estava acontecendo com ela. Então a doula, ela linka a equipe domiciliar, a equipe de parto, desculpa, com a mulher, com o casal, normalmente no trabalho de parto. Ela faz esse papel de ligar as coisas, ela diz o que está acontecendo, ela ajuda a informar a mulher dos procedimentos que vão acontecer ali e tranquilizar a mulher também nesse quesito. Foi clara? Acho que deu para entender? Foi. Nossa, muitíssimo clara, né? E você falou uma coisa aí em auxiliar essa mulher, em estar perto, em estar acompanhando, né? Na psicologia, Cris, a gente chama isso de ego auxiliar. Então, na verdade, vocês acabam se tornando o ego auxiliar dessa mulher e desse marido aí que estão em trabalho de parto, que é muito bonito, né? E eu vou para alguns comentários aqui para a gente seguir. O Mauro Bianco coloca: professor Paulo sempre trazendo discussões importantes. A professora Ana Paula, ela coloca: tema tão especial, com pessoas incríveis. Parabéns, Bruna, Dani e Cris. A professora Elaine coloca: mais um tema importante, né, para a nossa população, né? E aí
A Adelaine coloca todas divas, mulheres maravilhosas e poderosas. Obrigado, Dani, pelas meninas. As meninas agradecem. E a Elaine, ela coloca isso mesmo, Dani, é um papo de amor, né? Afinal de contas, falar sobre dolagem, aleitamento materno, né? Implicitamente a gente está falando de amor. E a Márcia Regina coloca, que tema lindo, que Deus abençoe o trabalho das meninas. E aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que eu quero colocar para vocês, mas fiquem à vontade para responder ou não, tá? A Leide, ela coloca assim, ó, o trabalho de vocês, é uma pergunta que ela faz, tá? O trabalho de vocês se estende com adolescentes, levando em consideração também a questão da orientação, até porque existem muitas meninas que jovens já têm filhos. Fiquem à vontade. Quem gostaria de responder? Fica à vontade. Quer responder, Dani? Sim, nosso trabalho se estende, sim, às adolescentes. Existe um mito que as adolescentes não conseguem parir porque são novinhas. Eu já vi adolescentes de 16 anos que eu acompanhei parir lindamente com períneo íntegro. Era uma adolescente que eu acompanhava, inclusive, no SUS, durante meu trabalho de ACS. Isso já faz um tempo, acho que o neném dela deve estar com 5 aninhos, mais ou menos. E me marcou muito esse parto dela, porque ela tinha muito enraizado dentro dela esse desejo de parir. E foi tão legal, porque ela não teve, assim, nenhuma laceração, ela foi muito sossegada, muito tranquilo. E na questão do aleitamento, eu trago um acompanhamento recente que eu fiz, foi o ano passado, na verdade, também durante a minha rotina de agente comunitário, o médico me pediu para fazer um apoio de aleitamento, né, um apoio de aleitamento na área nossa, só que ela era uma adolescente de 16 anos, que estava, assim, querendo abandonar a amamentação, mas ela tinha bastante leite, e me marcou muito, Paulo, esse apoio que eu fui fazer, me marcou mesmo. Eu sempre conto essa experiência quando eu vou falar de aleitamento. Essa jovem muito linda, estava querendo parar de amamentar, e a família acionou a unidade, aí eu fui até a casa, quando eu cheguei na casa, ela estava sentada na cama, com o celular na mão, nem queria olhar para mim, com o bebê num peito, com uma cara assim, bem tipo, não quero falar com você. Aí a sogra na cabeça, ai, fala com essa menina quer parar de amamentar, pelo amor de Deus. Aí eu conversei e falei, olha, vocês poderiam me dar uma licencinha, que eu vou falar com ela? Aí elas saíram, fecharam a porta, aí eu olhei para ela, falei, que coisa linda a boca desse bebê nesse peito, que coisa mais linda. Aí ela já olhou para mim, foi o primeiro momento que ela olhou para mim, que ela só estava olhando o celular. E aí depois eu olhei para ela e falei, você tá bem? Falei para ela, você tá fazendo alguma coisa por você? Tipo, alguma atividade que você queira fazer por você mesma. E aí ela desatou a chorar, porque ela só tinha, assim, cobrança, as pessoas falando, você tem que amamentar, tem que amamentar. E aí eu disse para ela, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai tomar um café com uma amiga, vai fazer alguma coisa que você tem vontade de fazer, leva seu bebê. Então, assim, o apoio também para as adolescentes, que elas precisam bastante, e elas também podem parir, elas são maravilhosas. Ok. Bruna, estamos falando aí dessa questão do aleitamento materno, né? Além do leite em si, podemos dizer que o bebê também se alimenta da própria mãe, do contato com essa mãe, do afeto e do calor dessa mãe? O que você falaria sobre isso? Sim, com certeza. A gente fala que o peito nunca é só o leite, né? O peito vai além, assim, é indescritível tudo que significa para aquele bebê, né? Fala-se muito da esterogestação, então é tudo novo, né? E por eu ser aromaterapeuta, às vezes as pessoas até chegam assim, nossa, que óleo que eu posso usar com esse neném, tipo, acabou de nascer. E eu falo, olha, nesse momento
o seu cheiro é a melhor coisa para ele, né? Porque depois do nascimento a gente está nesse desenvolvimento do olfato, que é a nossa segurança, a nossa estabilidade, nosso enraizamento nesse mundo material, né? No aqui, no agora. Então, o cheiro é muito importante, né? E eles são muito sensíveis. Então, o colo de mãe é o melhor remédio do mundo para eles, né? Nunca é só o leite, jamais é só o leite. O leite é uma consequência, né? O nosso amor é tão intenso naquele momento, embora às vezes difícil, né? Vemos às vezes essa questão do puerpério mesmo, não é tão colocada o quanto deveria, né? Muitas mulheres se silenciaram por muito tempo ao falar disso, das sensações que vêm nesse puerpério, e uma depressão pós-parto também não é fácil, mas que é sempre, né, uma ambiguidade. Então, existe essa mudança, essa morte, renascimento da mulher, mas ao mesmo tempo é aquele amor que você nunca sentiu na vida, né? Com aquele serzinho que depende totalmente de você. Então, eu acho que o fato, né, do amamentar é algo para a vida, não só do bebê, mas para a mãe também, né? Desse acolhimento. Eu acho que é uma oportunidade para desatar os nós familiares, assim, também, né? Na constelação a gente fala muito isso. Então, eu estou reescrevendo a minha história daqui para frente, né? E é muito, muito lindo, assim. Graças a Deus eu consegui amamentar, foi super tranquila a minha amamentação, mas é algo que eu fico pensando nas mulheres, e acho que aí entra também o papel da doula, da consultora, né, apoiadora da amamentação, porque se a mulher não tem esse apoio em casa, familiar, como a Dani trouxe, ou é uma cobrança, né? Porque aí o neném nasce, a mãe fica em segundo plano, então é tudo bebê, não tem esse olhar voltado com carinho, com amor e paciência, e tudo se torna uma obrigação e vira um peso, né? Principalmente na questão das adolescentes, porque é um momento que você tá para fora, você tá para o mundo, de repente, né, entrar ali naquele casulo do puerpério, do pós-parto, é um processo delicado que precisa ser olhado com carinho, com amor, né? Não é uma frescura, não é para ser um fardo, precisa de um apoio. E isso para mim tem sido bem nítido quando eu acompanho mulheres, né? O apoio é tudo, desde a gestação quanto no pós-parto. Ok, Bruna, muito obrigado. Ô, Cris, ainda nesse viés do aleitamento materno, existe uma idade aí para a criança parar de se alimentar com o leite materno? Essa pergunta é treta. A gente brinca, né? A amamentação tem que ser boa. Quando ela tá boa para a mãe, quando ela tá boa para o bebê, para os dois, não tem um limite, né? O que a gente tem de números, né? A Dani pode me corrigir se eu tiver esquecido alguma coisa, hein? A recomendação é aleitamento exclusivo até 6 meses, né? Depois, a alimentação complementar mais aleitamento, até 2 anos, existe uma recomendação muito forte, inclusive, por quê? Porque o cálcio necessário para um bebê, ele é todo. Se a criança mama até 2 anos no peito, ela não precisa de outro tipo de cálcio, porque além do alimento que ela já vai consumir, sendo saudável, é lógico, vamos pontuar sempre que a alimentação tem que ser saudável, né? Não adianta também você dar leite de peito e porcaria para o seu filho, né? Então, assim, uma criança que se alimenta bem, com riqueza de vitaminas, de sais minerais, comendo frutas, verduras, legumes, né? Tudo que precisa da pirâmide alimentar e ainda mama no peito, ela vai receber todo o cálcio necessário, né? Desculpa, 50% do cálcio necessário para ela nas mamadas. Então, até 2 anos é assim, o recomendado. Além disso, vai muito de binômio mãe e filho, né? Cada um deles vai escolher a sua toada. Eu conheço mães que amamentam até 3, 4, e não tem nada demais, né? Sempre essa questão é muito pessoal. A partir do momento em que
aquela mulher e aquele bebê estão bem vivendo essa experiência, eu acho que não tem ninguém na sociedade que possa dizer tá certo ou errado. Ok. Dani, fazendo um gancho aí no que a Cris colocou, muito bem colocado, né? O leite materno, ele é suficiente ou alguns bebês podem precisar de complemento alimentar? Que aí já aproveita aí, faz um gancho e complementa aí o que a Cris colocou. Paulo, na maioria das vezes, sim, né? O leite materno, ele é um leite suficiente para o bebê. O que acontece? Acontece que alguns partos, principalmente a questão da cesariana, eles podem acabar gerando mais dor e estresse nas mulheres. Então, a questão do estresse, quando a mulher está muito estressada, muito nervosa, pode acontecer da diminuição da produção do leite materno. Então, é onde muitas vezes o bebê tem dificuldade de ganhar peso. Essa pergunta é muito importante no que diz respeito à nossa atuação no SUS, porque falando-se de equipe multidisciplinar, o que a gente faz com esse bebê? Geralmente, quando nasce, a gente vai fazer a consulta, ele vai para a unidade de saúde, vai fazer o teste do pezinho, etc. Observar se esse bebê se ele tá fazendo xixi, que cor que tá esse xixi. Então, assim, muitas mulheres acabam dando a fórmula de uma forma muito se adiantando demais, às vezes por ansiedade, às vezes por não saber que o leite materno ele é um alimento tão próprio para o bebê que o bebê vai querer toda hora. Mas por que ele vai querer toda hora? Porque o estômago do bebê é bem pequenininho. Então, essa mulher muitas vezes vai achar que esse leite é fraco, e aí às vezes vai no pediatra, e esse pediatra, algumas vezes, a gente já viu situações de sair de dentro do hospital com receita de fórmula infantil, o que é um absurdo. Então, esse bebê, ele vai conseguir, tudo que ele precisa está no leite materno, sim, principalmente até os 6 meses de idade. O bebê que está com dificuldade de ganhar peso, o que a gente faz? A gente marca, né, o pessoal da enfermagem, enfermeira da unidade, vai estar pesando esse bebê para ver quanto que ele está ganhando por dia, né, como que está esse ganho de peso, se ele recuperou o peso que ele veio do hospital. Então, a equipe vai conversando e, se necessário, é passado a fórmula infantil. Às vezes acontece, Paulo, acontece assim, raramente, dessa mulher não conseguir produzir leite suficiente, mas tem algumas questões importantes envolvidas nisso. Por exemplo, a forma de amamentar. A gente sabe que uma mamada de um bebê, ela tem 2 tipos de leite. Ela tem o leite anterior e o leite que vem depois, né, posterior. Então, o primeiro leite da mamada, ele é muito mais rico em água. Então, se a mulher começar a amamentar e der um pouquinho o peito e depois já mudar para o outro, o bebê não vai mamar o leite posterior, que é do final da mamada, que ele é mais rico em gordura. E muitas vezes esse bebê não vai ganhar peso. Então, às vezes, só com orientação de amamentação já ajuda esse bebê a ganhar peso. Então, a mulher precisa dar uma mama, deixar o bebê mamar naquela mama de forma suficiente para mamar o leite rico em água e o leite rico em gordura para que ele possa ganhar peso. Então, aí a gente vai observando, vai fazendo esse acompanhamento, vai pesando esse bebê, e só é passada a fórmula em último caso, porque a gente sabe que, né, é prevenção, a amamentação é prevenção de tanta coisa, é prevenção da obesidade, é prevenção de doença crônica, é prevenção de tanta coisa, é um ganho para a vida toda, não apenas na questão emocional e na vida da criança em específico, mas também na vida adulta. A gente sabe que é uma construção muito importante. Então, uma das coisas também que acontece é a questão das orientações que são dadas, do tipo, dá mamadeira com mucilon para esse bebê, você vai ver que ele vai dormir a noite toda. Não, esse leite está muito fraco. Então, assim, existe ainda, você pensa que não, mas ainda existe pessoas que acreditam que o leite é fraco, pessoas que querem dar o leite de vaca porque acham que é mais legal. E muitas vezes esse bebê vai ter mais cólica, vai ficar empanzinado, né? Então, tem muitas questões envolvidas nisso. Quando a gente fala que é muito importante o aleitamento para o bebê, a gente tem um olhar tanto para essa mulher como para esse bebê,
se ele está ganhando peso. Então, tudo isso tem que ser olhado. Se esse bebê está fazendo xixi, qual que é a cor do xixi, se o xixi está clarinho, se ele está eliminando fezes. Eu sempre digo assim para as mães, eu digo, olha, ele está fazendo xixi, como que tá? Está fazendo cocô, está eliminando mecônio. Então, aí já é uma forma da pessoa ficar mais tranquila, no que diz respeito ao bebê estar alimentado. E conforme vai passando os dias, esse bebê, ele vai espaçando essas mamadas e tudo vai se ajustando. Essa mulher precisa muito de apoio nesses primeiros dias, né? Eu não sei se eu consegui responder a contento, as meninas aí, se quiserem depois complementar, mas acho que é isso. Conseguiu, sim. Antes de eu passar uma questão para a queridíssima Bruna, só vou dar um alô aqui para os internautas, a Maria de Lourdes, que está aqui conosco, dando boa noite, a Clenira, a Ana Cláudia Pires, a Márcia Gomes, a Isildinha Iara está aqui conosco, o Rogério, esposo da Dani, está aqui conosco, a Margarete Carvalho, que acho que é a mãe da Dani, está aqui conosco. Quem mais, Vanessa? A Sara Lima, minha irmã, que está em Natal, está aqui conosco. Quem mais? O Moisés Filho, a Regina Abreu, a Raquel Rocha, tá? E aí, Bruna, eu gostaria de saber de você quem pode ter uma doula e quais os benefícios de ter uma doula. Na minha visão, né, qualquer um pode ter uma doula, basta ter o interesse, né, e ir atrás. Bom, a doula vai fazer esse papel, né, de ajudar a mulher com trazer informação, ajudando ela a trabalhar as emoções, para que ela e o companheiro, né, seja quem for, se é o pai ou não, se é uma amiga ou não que vai estar no parto, possa fortalecê-la, né, de alguma forma, mas principalmente informação. E a gente percebe que o papel da doula não, a presença da doula inibe bastante, né? E por fortalecer essas informações, a gente tem uma redução na taxa de cesárea, a gente tem uma redução nas violências obstétricas, a gente vê, né, gestantes mais harmoniosas, né, mais harmonizadas consigo, com sua história, com o que ela espera do parto, né? Porque também tem muito isso, essa perspectiva de idealizar muito também o que é o parto, ou às vezes se resumir, né? Ai, não quero sentir dor, quando na verdade o parto é muito além disso. E então tem-se, né, também acompanhado uma melhora até na hora da amamentação, justamente pelo suporte, pelo apoio. Diminuição de solicitação de analgesia durante o trabalho de parto, né? Porque, na minha visão, a doula estando ali, né, ela cuidando dessa emoção, trazendo confiança, segurança para essa gestante, né? Informando sobre o processo do trabalho de parto, é muito mais difícil ela querer uma analgesia, porque ela está segura, ela sabe que ali faz parte do processo, né? Que é só um processo, e para ter o seu bebê, ela passa por isso. Claro, exceto, né, casos, porque isso é muito relativo. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua verdade. Então, o que dói em mim pode não doer em você. Mas a gente observa vamos dizer, um parto mais natural e harmonioso, de uma forma geral, assim, com a presença da doula, tanto hospitalar, né, quanto um domiciliar, por exemplo. Ok, Bruna, muito obrigado. Gente, tá bombando de questões aqui. Eu vou fazer as questões dos internautas e eu quero que vocês fiquem bem à vontade, porque aqui a gente só responde se a gente se sente à vontade, tá bom? A Márcia Matos está aqui conosco, fala boa noite. A Viviane Mancini, ela coloca assim: não sei se já foi dito, queria saber qual atividade, cuidados a doula presta durante o trabalho de parto e durante o parto. Eu gostaria que a professora Cris comentasse um pouco. Pode ser, professora? Sim, os cuidados, né?
o que nós fazemos, né, durante o processo? Normalmente, eu vou começar do começo, que acho que é mais fácil. Quando eu começo a preparar uma gestante, um casal para o nascimento do bebê, né, geralmente eu faço isso em dupla. Né? Se ela tem um companheiro, uma companheira, essa pessoa de referência que vai estar junto com ela, eu também peço que esteja junto à preparação do parto. Então, por volta de 30 semanas, eu começo a encontrar essa gestante e o seu acompanhante de parto. E nesse período, eu vou passar bastante informações. Quais informações? Nós vamos falar da fisiologia do parto, como é que ele acontece, como é que é o processo de sinais de trabalho de parto, como é que ela pode respirar, ensino massagem que o acompanhante vai poder ajudá-la em casa ainda, né? A grosso modo, nós vamos ter um pouquinho de informação de cada coisa, mais ou menos como um curso VIP de preparação para o parto, para aquela pessoa individualizada. Depois, quando ela entra em trabalho de parto, eu me mudo para a casa dela, levo minhas coisas, e nesse período eu fico com eles, vou massageando e observando alguns sinais. As mulheres, com o tempo, a gente aprende que as mulheres têm alguns sinais de que o parto está mais ativo, que o bebê está descendo, que o bebê acertou o caminho, que está próximo de nascer, que a dilatação está avançando, e esses sinais, não necessariamente nós precisamos usar de toque ou de qualquer exame clínico. Esses sinais são característicos de todas as mulheres na fase ativa do trabalho de parto. Elas têm menos paciência, elas costumam não falar muito conosco, quando começa a ficar mais ativa, elas ficam mais interiorizadas, mais em silêncio, preferem ficar de olhos fechados. Então, nesse período, a gente vai observando esses sinais para ir para a maternidade. Na maternidade, como é que eu ajudo também? Além de massagem, encorajamento, palavras de ajuda, orientação de alguma dúvida que ela tenha lá, eu vou ajudar também sugerindo posturas que ela possa adotar, né? Posições melhores. Desculpa, fez um barulhão aqui. Posição melhor que elas possam utilizar. Às vezes a mulher não está se achando numa posição, a gente sugere, né? A doula não obriga a mulher a nada, a doula orienta, tá? Isso que fique muito claro. Então a gente sugere, vamos experimentar assim? Se você não está bom assim, vamos trocar de novo. Né? Depois, quando o bebê está nascendo, novamente a gente sugere, olha, vamos tentar fazer desse jeito, o que você quer experimentar? Lembra a mulher sempre, às vezes, de comer, de tomar água, a gente se põe muito a serviço, né? Porque a palavra doula vem do grego, é uma expressão que é aquela que serve. Então, no trabalho de parto, o que a gente faz é ficar à disposição daquela mulher para o que ela quiser, né? Oferecer um alimento diretamente na boca, porque ela não está em condições ali de autônoma para comer sozinha, ela está, né, cansada, às vezes exausta mesmo, né? Levar uma aguinha, às vezes suprir a necessidade até do companheiro dela, do acompanhante de parto, buscar alguma coisa para eles, manter o ambiente tranquilo, a gente mantém a luz apagada quando possível, mesmo na maternidade, a gente mantém um som ambiente se elas desejarem. Então, a gente tenta transformar aquele espaço onde o bebê vai nascer num espaço de aconchego, num espaço que remeta a ela essa sensação de segurança. Ok, Cris, muito boa essa explicação, viu? Excelente. A Margarete Carvalho está aqui conosco e ela faz um comentário. Antigamente, as crianças morriam de algumas doenças, tipo, eu acho que é essa aqui, tá? A doença do macaco, se não for, me corrijam. O mal de Simioto. Hoje a gente sabe que não é nada disso, é simplesmente o tétano. Dani, você gostaria de comentar esse comentário? Sim, ela sempre fala muito a respeito disso. Agora eu me esqueci um pouco a respeito dessa questão, mas a minha mãe, ela sempre fala isso. Hoje em dia a gente tem a vacina. A mulher, ela precisa estar vacinada contra o tétano. Então existia essa crença muitas vezes, mas o que acontece? Hoje a gente tem a vacina do tétano, a mulher, todos nós tomamos a vacina do tétano, então a cada 10 anos, que é a vacina dupla adulto, aquela bem dolorida, que deixa o braço da gente duro.
Só que a gestante, ela precisa tomar um reforço, se ela tomou antes de 5 anos. Se eu tiver errada, me corrija, mas acho que é isso, né, mãe? Antes de, por exemplo, eu vou ter o bebê, a minha vacina já fazem mais de 5 anos, eu tomo um reforço, e aí eu não vou passar, ele não vai ter esse problema do tétano, isso é verdade, né? Então, é um tipo de prevenção que é feita através, né, das vacinas do nosso SUS. Obrigado. A Cris Capato está aqui, assim está escrito, tá? Cris Barros, Cris Santos, Cristiane Abreu de Paula está aqui conosco. E a Leide Lira faz uma pergunta: o que fazer quando o bico dos seios ficam muito machucados? Bruna, você gostaria de comentar essa? Olha, acho que eu não sou a melhor pessoa para essa pergunta. Acho que as duas têm mais experiência. Professora Cris, você poderia responder o que fazer quando o bico dos seios ficam muito machucados? No primeiro momento, a gente verifica a pega. Como é que o bebê está pegando, se ele está pegando de uma forma adequada. E a correção, às vezes, só corrigindo a forma do bebê pegar, já melhora o machucado. Outra coisa importante é a mulher deixar a mama um pouco mais macia na hora da amamentação, porque às vezes o peito está muito cheio de leite naqueles primeiros dias, e aí o bebê vai pegar e escapa a boquinha dele e acaba machucando e fazendo a fissura. Então, o que a gente orienta é uma ordenha de alívio. O que é essa ordenha? Ela amolece um pouquinho a mama para o bebê poder abocanhar melhor o peito e acertar essa pega, né? Mas, assim, geralmente, essa questão é bem simples de resolver. O que demanda é um pouco mais de tempo, de carinho e de atenção, às vezes algumas visitas, né? Um bom companheiro ou companheira, alguém que esteja ali do lado, né? Uma mãe, uma tia, ou marido, ou namorado, alguém que seja parceiro dessa mulher nesse momento, porque é complicado quando a mulher não tem apoio. A Bruna já falou disso, a Dani também falou. Então, às vezes, não é só acertar a pega, é mais do que isso, é a mulher ter alguém que dê alento a ela durante esse processo de amamentar. Eu queria até colocar uma experiência própria, né? Eu tive muita dificuldade, principalmente no primeiro bebê, mas o meu marido, ele era muito parceiro, e ele nunca me deixou sozinha amamentando, nunca. Madrugada, qualquer horário, ele estava ali. Se fosse frio, ele me cobria, ele me trazia uma água. O que eu tivesse necessidade ali, às vezes sem eu dizer, ele estava ali. Então, eu acho que isso foi decisivo para eu não ter desistido de amamentar. Então, o machucado, às vezes, é pequeno, mas a sensação de desamparo é tão grande que as mulheres desistem. Ok, Cris, obrigado. A Silvinha Oliveira está aqui conosco, o André Bueno está com a Camila também aqui conosco, a Cacilda Oliveira, a Cirlei Oliveira, a Giovana Cabreira coloca maravilhosas as meninas. A Ana Cláudia, ela coloca assim, ó, eu quero ser uma doula, amei. Então, Ana, tem a Cris, que é formadora de doulas aqui em Araraquara, siga ela no Facebook dela, nas redes sociais. É até importante, Cris, depois nos comentários, você colocar aí seus contatos das mídias sociais, porque tem algumas pessoas interessadas em conhecer mais de perto esse curso e como faz para se inscrever nesse curso, que é muito legal despertar isso nas pessoas, tá bom? A Marinalva Rios está aqui conosco, a Bruna João, a Giovana coloca mais uma vez, trabalho lindo, vocês são maravilhosas. A Ana Paula Donizete está conosco. A Márcia também fala, gostaria também de ser uma doula. Márcia, a professora Cris se compromete em colocar os contatos para vocês procurarem, tá? E a Lidiane Mendes coloca, a Dani foi minha doula e foi super importante no meu trabalho de parto. Me deu todo o suporte psicológico para aguentar até o final. Legal. Tem uma pergunta aqui de um jovem pai. E eu acho legal a participação dos homens num assunto tão importante como esse, né? O Moisés Filho, ele coloca assim, ó, gostaria de saber qual o acolhimento que é dado às mães quando não tem leite e não tem condições de comprar o leite NAN.
Então, acho que a gente poderia falar um pouco, né, qual o acolhimento que é dado e as orientações que é dada para a mãe que não consegue produzir o leite. Quem gostaria de falar? Ou eu posso direcionar? Posso pedir para a Dani? Então vai, Dani, pode ir. Eu vou tentar responder e aí as meninas fiquem à vontade para me ajudar. Isso pode acontecer às vezes, Paulo. A gente tem banco de leite em Araraquara. A gente ficou muitos anos sem o banco de leite, mas o banco de leite na nossa querida gota de leite foi uma grande conquista, né, para muitas mães que necessitam, principalmente os bebês que ficam, às vezes, internados, que precisam. Mas eu não sei como que é feita essa distribuição, né? Mas o que que acontece? A mulher que ela muitas vezes não consegue amamentar, a gente tem a questão também da promoção social, quando é uma mulher de baixa renda, é feita uma carta, o pedido para fazer a doação do leite, e a gente consegue com algumas instituições, né? A Casa Mater é um lugar na cidade que faz a questão da doação, quando tem a carta do médico do SUS, né? Às vezes, a própria equipe de saúde, gente, se mobiliza para comprar o leite. Porque, Paulo, antigamente acontecia assim, da mulher não conseguia amamentar, e aí a outra mulher amamentava, mas não é uma prática legal de acontecer, né? Então, assim, é muito importante o apoio da equipe de saúde, as orientações. Existem algumas coisas que podem ser transmitidas através do leite materno, a hepatite, algumas coisas, né? Alguns vírus. Então, é muito importante entender que isso precisa tomar bastante cuidado. Então, sempre pedir ajuda na unidade de saúde, passar no médico para fazer esse acompanhamento, para ver por que ela não está conseguindo amamentar, quais são as condições dela, acionar algum órgão competente, que é a promoção social, que são as ONGs, né? E muitas vezes até a própria unidade já aconteceu da gente ajudar, né? Para que essa mulher consiga comprar a fórmula, no caso. Eu não sei na questão do banco de leite como funciona, porque é algo assim que eu nunca precisei ir atrás, né? Mas se as meninas souberem. Se não souberem, não tem nenhum problema, porque a gente não sabe de tudo. Estamos aqui para aprendermos juntos, isso que é legal. Mas aí eu vou deixar uma dica aqui, professora Cris, com todo respeito, eu peço a sua permissão, né? E para a Bruna e para a Dani, que, como a Dani bem colocou, na maternidade aqui em Araraquara, acho que já tem essa questão aí do banco de leite. Eu acho que nas cidades grandes também, como é o caso do Moisés, que mora numa cidade grande, Natal, Rio Grande do Norte, talvez seja o ideal procurar a unidade básica de saúde para sanar essa questão. Caso a unidade básica de saúde não sane, procure a maternidade da cidade, que com certeza um profissional da maternidade vai orientar de forma muito adequada. E aí eu queria ressaltar a importância do que a Dani colocou, né? Que antes existia uma prática antiga, né? Então eu não tinha leite, eu ia para uma amiga que tinha o leite e colocava a minha criança, né? Para ser amamentada. É uma prática arriscada, né? Porque, como a Dani bem colocou, existem algumas doenças que são transmitidas pelo próprio leite. Então, a gente não sabe o que aquela pessoa tem. Então, é importante procurar a maternidade. O leite que tem nos bancos de leite são leites testados, são feitos todos os exames naquela mãe. Então, é algo bem mais seguro e é o correto. Não é isso, meninas? Estou errado? Beleza? E aí, seguindo aqui, a Lady Lira coloca: meninas, vocês são maravilhosas, um sorriso mais lindo que o outro, dá para sentir o amor e respeito pela causa. Parabéns, tá? A Clenira coloca: o sorriso dessas doulas já diz tudo, o quanto fazem com amor, né? A Aline De Pauli coloca: boa noite a todos, parabéns pela live. E a Lady Lira, ela coloca: qual o papel, eu acho que é de vacinas, não sei se é isso. Qual o papel de VCS na depressão pós-parto? Eu não sei o que quer dizer essa sigla,
Leide, se você quiser traduzir essa sigla, alguém poderia traduzir, que eu não sei o que que é? É vocês que ela quis dizer, qual seria o papel da doula na depressão pós-parto, né? Bom, já que eu tô falando, vou dar a minha visão, né? Eu acho que do mesmo jeito que a doula no trabalho de parto, ela tem as suas limitações, né? Ela não faz um toque, ela não tem um olhar técnico, né? Numa depressão pós-parto é a mesma coisa. Então, ela precisa procurar ajuda de um psicólogo, se precisa de um psiquiatra para entrar com medicação, né? Ou mesmo assim, falando como terapeuta integrativa, nós somos integrativas e complementares. Uma coisa nunca vai anular a outra, sempre um complemento, pensando, né, na melhora mais rápida, né, o possível aí dessa paciente. Ok, obrigado. Muito importante, Bruno, a sua colocação, né? Porque existem outros profissionais, né? E como você bem colocou, né? Somos integrativos. Então, se há uma necessidade de encaminhar para um profissional, o trabalho sério, pautado em questões teóricas, científicas, a gente vai encaminhar para aquele profissional, né? Parabéns aí pela visão holística aí de vocês e interdisciplinar. Isso é extremamente importante, tá? A professora Ana Paula, ela faz uma questão aqui para vocês três. Ela pergunta se vocês já presenciaram algum tipo de violência obstétrica. Então, cada uma poderia comentar um pouco se já presenciou ou não. Que ela fez a pergunta. Pode ser? Bruna, você começa? Bom, a minha experiência não é tão vasta assim como a da Cris e a da Dani, né? Os partos assim que eu acompanhei até hoje foram domiciliar e não teve nenhuma violência obstétrica. O meu também foi domiciliar, não teve. Aí a gente vê muito relato, né? Nos grupos assim de apoio a gestantes, mas presenciar mesmo, ainda bem não. Cris? Infelizmente já, né? Infelizmente não mais. Quando eu comecei a atuar aqui em Araraquara, os partos aconteciam ainda na Santa Casa, 2009, 8, 9, acho que é isso, 2008. E eu presenciei muitas vezes questões bem complicadas, tanto de falas, né, do tipo, a hora de fazer não gritou, violência de cortar uma episiotomia sem consentimento da mulher e sem analgesia, né, violência de desrespeitar uma mulher que está desejando um parto e levar ela para o centro cirúrgico para fazer uma cesárea completamente desnecessária. Muitas, infelizmente, sim, né? Elas ainda acontecem Brasil afora e em muitas cidades. Hoje, o que eu considero uma maior violência que ainda acontece muito aqui em Araraquara é a mulher não ter respeitado a sua escolha pela sua opção pelo parto natural, pelo parto normal. Isso acontece muito, principalmente no convênio, né? Ela é enrolada, o profissional vai dizendo para ela que vamos esperar, e aí ele acaba agendando a cesárea dela ou convencendo ela de que a cesárea é a melhor via de nascimento, e isso não deixa de ser uma violência, porque é um desrespeito à autonomia da mulher. Dani? Já presenciou? Paulo, eu não presenciei, assim, estando junto com a pessoa, porque eu sou de um tempo mais, assim, mais recente. O meu curso fazem 2 anos que eu fiz o curso de doula e que eu estou doulando. E os últimos partos que eu acompanhei, não houve a questão da violência obstétrica, né? Foi na gota de leite, e teve um outro também que foi em São Carlos, e foi, assim, muito respeitoso. Mas eu sou de um tempo que, assim, eu acompanhava as pessoas até o hospital, e a Cris vai lembrar disso, né? Eu ficava lá na recepção, muitas vezes, esperando o bebê nascer, não conseguia subir. Às vezes,
aconteceu isso no parto da minha irmã, aconteceu isso no parto da Delane, outras mulheres também, que eu acabei não conseguindo subir, porque na época eu não podia subir a doula, e eu nem tinha o curso, mas eu já fazia esse trabalho de forma voluntária, de forma a apoiar minhas amigas. Então, assim, depois elas me relatavam, fizeram epísio, eu não soube como lidar com isso. Então, assim, nos últimos partos que eu acompanhei, graças a Deus eu não presenciei, mas eu vivenciei a questão da violência obstétrica. Eu tive essa vivência na minha vida, eu queria muito parto normal quando eu engravidei, e aí simplesmente eu fui conduzida a uma cesárea desnecessária, e aí depois, no meu segundo parto, eu ainda tive um parto normal, hospitalar, né, num hospital, assim, onde 99,9% dos partos eram cesarianas, né, eram cesáreas, mas eu consegui parir ali, porém eu tive a minha filha numa maca, em uma posição, né, horizontal, que não me ajudou em nada, também teve a questão da epísio, então, assim, ainda ali eu consegui ter o parto que eu tanto queria, que era normal, mas ainda assim com intervenções assim de ruptura artificial de bolsa, algumas violências obstétricas, pessoas me falando, olha, precisei logo com esse parto, porque eu estou com tantas pessoas me esperando no consultório. Então, assim, eu vivenciei isso, e aí eu tive a última experiência, que foi meu filho, que foi uma experiência que ele estava comigo, foi muito maravilhoso, muito respeitoso, e um parto assim, eu sempre digo, Paulo, que foi o melhor dia da minha vida, um dos dias mais lindos da minha vida, acredito que o mais lindo. Foi maravilhoso, realmente, muita autonomia, eu mesma fazendo toque, olha, o bebê tá assim para chegar, falta tanto. Então, assim, foi muito bom, e isso trouxe um resgate de muitas coisas, e eu só tenho a agradecer por essa experiência. Ok, meninas, eu vou pedir licença para fazer mais um comentário, porque enquanto professor na disciplina de humanização, eu trato essa questão aí da humanização obstétrica. E eu sempre costumo falar para os meus alunos e minhas alunas, né, que se ainda existe essa violência obstétrica é porque as mulheres não estão denunciando, seus parceiros, seus familiares não estão denunciando, né? Como acabar isso? Só tem uma forma de acabar isso: denunciando. Então, denunciando aquele agressor, aquela pessoa que cometeu aquela violência. Inclusive, existe até leis de proteção direcionada a essa questão da violência obstétrica, né, que são as leis que eu trabalho lá. Então, é denunciar. Estou errado, meninas? Beleza? Então, é isso. Opa! Oi. Posso complementar uma coisa, né? Além disso, tem uma frase que a Cris me ensinou que eu, assim, isso sempre, né, repete ali na minha mente. É que uma boa doula, ela não necessariamente precisa estar presente ali naquele trabalho de parto, porque afinal o parto é da mulher, né? Mas aí eu questionei, não, então o que, né, o que de importante a doula traz ali que vira a chavinha, né? E para mim é a informação. Então, se a mulher quer ter um parto normal, natural, né, sem intervenções, sem que ela se sinta lesada, o que ela precisa fazer é buscar informações seguras e lutar por elas, porque a doula em nenhum momento ela vai fazer o papel da gestante, né, ou do acompanhante. Ela tá ali para dar o suporte, né, emocional também, mas precisa vir da mulher. Então, questionar, sabe? Questionar, buscar informação e lutar, porque hoje em dia, no nosso país, felizmente ou não, eu vejo o parto como um ato político, né? Porque você vai contra a maré. Então, é um processo e precisa ter essa luta, essa força de vontade, né, de se instruir. Ok, Bruna, muito obrigado, viu?
A Clenira da Silva, ela coloca: Dani e Cris foram minhas doulas, me fizeram me apaixonar por esse mundo. E a Esté Miri, ela coloca: quando a minha neta nasceu, tinha uma adolescente que entrou em parto. A família da adolescente nem sabia que ela estava grávida. Essa adolescente estava com muito medo. Ela estava muito nervosa. E aí vai a importância, né, da família conversar abertamente sobre os vários temas que existem, né, que permeia a vida de um ser humano, independente de ser adolescente ou não. Talvez essa adolescente tenha escondido aí, né, essa gravidez, talvez até com medo de como ela ia ser recebida por essa família. Isso acontece ainda, né? Então é importante que as famílias sirvam para unir, para acolher, né, independente do que aconteceu. Eu acho que esse é o papel de nós enquanto família. Infelizmente aconteceu isso aí com essa adolescente, né? Espero que não aconteça mais, mas infelizmente a gente sabe que ainda vai acontecer, porque tem pessoas ainda muito presas a alguns tabus, né? Sobretudo essa questão aí da gravidez, que vê isso como algo muito negativo. Talvez isso aconteceu porque não teve o suporte familiar adequado, a conversa adequada, a conversa aberta, amigável, né? Então, vamos mudar de postura enquanto pais, enquanto mães, né, para que isso não aconteça. E aí a Maria de Lourdes, ela coloca a verdade, né? Meu filho mais velho só mamou no peito. Mamou até 2 anos. Gripe ele tinha, mas era lindo e saudável. E aí a Silvinha Oliveira, ela coloca: parabéns por esta live, é muito importante esses cuidados, essas orientações para a mãe, e importante também para toda a família poder se interar e ajudar com esses cuidados. A Cristiane Abreu dá parabéns para vocês. A Estemíria coloca: exatamente, minha mãe amamentou até os 3 anos. Beleza, depois eu volto aqui. Aí agora eu queria perguntar para Dani quais os maiores desafios da amamentação. Paulo, eu coloquei aqui algumas coisas que eu achei que vem de encontro com o que a gente vivencia bastante. Eu coloquei aqui em primeiro lugar essa mulher se manter tranquila para conseguir amamentar. E quando eu digo tranquila, eu digo que ela tenha apoio de profissionais da amamentação, porque a gente tem bastante gente por aí que muitas vezes trazem muitas questões dos mitos da amamentação, muitas questões de desencorajar essa mulher no que diz respeito à amamentação. Então, o que a gente está precisando é de pessoas que queiram encorajar essa mulher, né, dar suporte para que ela consiga amamentar, como a Cris trouxe esse relato, né, do apoio do seu esposo. Esse é, assim, fundamental, Paulo. E eu sempre digo para as pessoas assim, gente, não é nenhuma falta de educação você postar assim no grupo da família: queridos, meu bebê nasceu, daqui 20 dias, daqui não sei quantos dias, aí a pessoa coloca lá, nós estaremos recebendo visitas. Porque muitas vezes, Paulo, é tanta visita que a mulher não consegue descansar, fica estressada, não consegue amamentar direito, aí a visita traz um palpite, aí a visita tá com gripe, aí a visita dá, sabe? Então é muito importante manter a tranquilidade, um ambiente aconchegante, acolhedor para essa mulher, para que ela consiga amamentar com tranquilidade. E eu acredito que também o maior desafio, eu vejo hoje a importância de mais pessoas para dar suporte no aleitamento materno. É algo que precisa muito, é algo que demanda bastante, né? Qualquer pessoa, Paulo, pode dar apoio para essa mulher. Então, assim, muitas pessoas ficam pensando: eu não vou lá porque eu não posso fazer nada. De repente, alguém da família, eu sempre digo assim, gente, deixa a mulher com o bebê, lava uma louça, lava uma roupa, faz uma comida, porque muitas vezes a pessoa vai lá, tira o bebê do colo da mãe, gera estresse. Então, essa mulher, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, né? Ela precisa também de um olhar especial para ela. Então, o maior desafio, eu acredito que seja isso, a informação correta, o acolhimento, que é o que a gente fala tanto na questão da humanização, acolher essa mulher,
que fica tão sensível, né, Paulo? Eu amamentei 3, e as 3 vezes eu fiquei chorona, até com comercial de margarina eu chorava, chorava por tudo, precisei tanto de apoio, né, e tive apoio do pessoal da saúde na época. Então, assim, eu acredito que esse seja o maior desafio, a informação e a questão também do acolhimento, do aconchego, de preparar um ambiente mais propício para que essa mulher possa amamentar. Ok, Dani, muito obrigado. Já volto com a professora Cris, mas vamos dar uma boa noite aqui aos internautas. A Renata está aqui conosco, a Renata Magalhães. A Eliana Maria Abreu fala que é sobrinha da Bruna, está aqui dando um salve para gente. A Márcia Ornella está aqui conosco, a Cris Barros, a Bruna João está aqui conosco, a Andréia Moreto está conosco, Cristiane Abreu de Paula, ela coloca, acho essencial a presença da doula, fui abençoada com 2, a Cris e a Dani, muito obrigado. E a Clenira coloca, a doula é essencial para o processo antes do parto, durante o parto e pós o parto. Traz muita segurança e apoio emocional, né? Muito bom ter esse reconhecimento aí, né? Por pessoas que passaram pela mão de vocês. A Leide coloca, que trabalho maravilhoso de vocês, parabéns. A Marisa está aqui conosco, a Marisa de Marzo. Ela coloca, Cris, pessoa idola maravilhosa, ajuda bebê que nasce até no carro também. Então, não existe um lugar adequado para essa criança nascer, né, Cris? Aonde nascer, vocês estão lá ajudando, isso que é legal. A Vanessa Gotard está aqui conosco, boa noite, live maravilhosa. A Clenira coloca um negócio aqui que eu não consigo entender também. Se colocar por código, eu não consigo. A Clenira coloca agora a DTP, a celular, em cada gestação. Eu não sei o que quer dizer isso. Se alguém quiser comentar para me ajudar, para eu aprender também. O que é DTP? É a vacina, Paulo, porque naquela hora, acho que a Clenira está me ajudando aí. Eu falei a respeito da vacina, a vacina DTP, então mudou. A cada gestação, a DTP-A, né? A cada gestação, a mulher toma essa vacina, que protege contra o tétano também. Tétano à mãe, coqueluche, bebê. Tétano à mãe e coqueluche o bebê. Vocês estão ouvindo aí, é a mestra. Ó, a Margarete está convidada para uma live, viu? Você já fala para ela. E, de fato, a Clenira coloca assim, ó, para a proteção da coqueluche, para o recém-nascido. Ela colocou aqui. A Andréia também está aqui conosco, fala que é fã de vocês, time campeão aqui, no caso vocês. A Ana Lúcia Leandro coloca parabéns pelo trabalho de vocês. A Regina Abreu coloca, tem banco de leite nas maternidades, né? Eles iam recolher na minha casa, então ela ajuda aqui a esclarecer, né, que existe banco de leite nas maternidades, então basta procurar essa informação aí na maternidade mais próxima. A Manu Tedes, que está aqui conosco. A Larissa Braz coloca, que delícia estar com vocês. As informações e o conhecimento que trazem é sempre tão engrandecedor. Gratidão sempre a vocês. A Marinalva Rios coloca, enrolada. Enrolada é o termo. Ouvi isso. Vamos esperar, vamos esperar. E daí cesárea, pois o bebê não encaixou. E mesmo sendo da área da saúde, tive medo de não ouvir o médico e ter complicações. Então, acho que a Marinalva está falando aí da questão da violência obstétrica, né? Mais uma vez, reforçando aí, mas não vamos permitir isso, vamos denunciar, porque a mulher tem voz e tem vez. Existe legislação que protege essas mulheres, só reforçando. E aí a Clenira, ela faz uma pergunta importante. Eu vou perguntar para a professora Cris se ela se sentir à vontade, senão ela passa ou para mim ou para qualquer uma das colegas que aqui estão. Quais as indicações reais de cesárea? É uma pergunta que ela faz. Alguém saberia responder? Vou tentar, né? Mas se eu esqueci alguma coisa, por favor, tá? Indicação real de cesárea. Placenta prévia total, o que é isso?
A placenta lá embaixo, na entrada do útero, né, que vai nascer antes do bebê. Então, a indicação é real e a cesárea deve ser feita antes da mulher entrar em trabalho de parto, tá? O bebê pélvico não é uma indicação real, mas hoje há uma recomendação de cesárea se for no primeiro filho. Por quê? Nós não temos muitos médicos que manejem o parto pélvico, tá? Que é o bebezinho sentado. Então, como a gente não tem muitos profissionais que consigam manejar esse acontecimento, muitas vezes há indicação de cesariana, mas essa cesárea pode ser indicada intraparto. O que quer dizer isso? A mulher pode entrar em trabalho de parto e então fazer a cesariana. Não precisa agendar porque ela tem um bebê sentado, tá? Descolamento de placenta, indicação de cesárea. Uma ruptura uterina, que é uma emergência. Algumas dessas emergências, infelizmente, pode acontecer de ter uma perda ou de mãe ou de bebê, né? Principalmente uma ruptura uterina ou um descolamento de placenta, às vezes não dá tempo de salvar os dois, porque se acontecer fora do hospital, não dá tempo de chegar, né? E aí existem outras indicações que agora eu não vou lembrar, tá, gente, de tudo. Se vocês lembrarem de alguma coisa mais, essas são indicações de cesárea. Outras coisas são achismos, tá? Existe até, para quem gostar, eu vou colocar depois o link, tem um blog que chama Estuda Melânia Estuda. É de uma obstetra, ginecologista obstetra maravilhosa, uma doutora em ginecologia e obstetrícia, que é Melânia Amorim, que é de Campina Grande. E ela eu sou fã número 1 dela, e lá nesse blog você encontra tudo sobre as tretas, tudo que é enrolação. Então, fica a dica aí, depois eu vou colocar o link. É isso que eu ia pedir. Depois coloca o link para a gente instrumentalizar nossas mulheres o máximo no que diz respeito a informações de qualidade, tá, Cris? Beleza? A professora Ana Paula, ela coloca parabéns pelo trabalho tão humanizado que vocês desenvolvem. Violência obstétrica é inaceitável. A Larissa Braz, ela coloca é triste, mas muitas vezes o agressor toma o lugar de salvador. E aí, Larissa, eu só vou complementar o que você está falando. Toma porque a gente precisa tomar as rédeas da nossa própria vida e a gente precisa denunciar. Então, se não denuncia, de fato, ele vai se tornar um salvador mesmo, quando na verdade não é, tá? E a Lidiane Mendes, ela coloca aqui o seguinte. Gente, essa live está dando muito comentário. Ela coloca essa questão de cesárea ainda é muito forte. Tive uma cesárea em 2014 e no início desse ano um parto normal humanizado. Alguns médicos diziam que não era possível parto normal após cesárea. Graças a Deus, consegui um médico que não pensa só em ganhar dinheiro, mas que respeitou minha vontade. Hoje posso dizer, é possível sim. Os benefícios do parto normal são inúmeros, tanto para o bebê quanto para a mãe. Saí da maternidade empoderada, com a autoestima super em dia. Bruna, quer comentar alguma coisa, ou Dani, sobre essa fala da colega? Se vocês se sentirem à vontade. Eu posso comentar e aí qualquer coisa a Dani ou a Cris complementa alguma coisa, né? Que antigamente falava-se que o VBAC, né, não era possível, que é o parto pós-cesárea. E aí já tem muitos estudos atuais que, né, depois de um determinado tempo já é possível ter esse parto sem nenhum risco. Acho que é 1 ano, é isso, Dani, Cris? O que eu ouvi falar já é que não existe assim um tempo limite, é isso, Cris? Na verdade, o risco de uma ruptura uterina é bem baixo. Então, assim, eu, Paulo, vim de uma experiência de VBAC, eu tive primeiramente uma cesariana, e uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu engravidei pela segunda vez foi exatamente uma imagem que me chamou a atenção. Na imagem era uma mulher com uma cicatriz de cesariana, tendo um parto e o bebê nascendo, né? Então, quando eu vi aquela imagem, a imagem dizia o seguinte:
parto normal após cesárea. É possível? Sim, é possível. E foi aquela imagem que me fez procurar o grupo. E na época eu fiz um curso no Senac de amamentação, onde eu conheci a Cris, e aí eu consegui conversar, eu fui participar dos grupos de apoio, e foi onde deu força para que eu conseguisse o tão desejado parto, né? E o meu marido fez um comentário aí que ele me mostrou aqui, até esqueci de falar. Realmente, o que a Lidiane traz na questão da autoestima, eu também saí tão empoderada dos meus partos, que é algo assim maravilhoso, que a gente transborda. E o meu marido, ele participou de uma forma tão ativa no nascimento do Daniel. Ele entrou dentro da banheira, ele levou a sunga dele na mochila, uma camiseta a mais. Ele entrou dentro da banheira, foi um parto na água, e a primeira pessoa a pegar o Daniel foi o meu marido. Então, a hora que ele saiu, que eu fiz a última força que ele saiu, meu marido pegou o Daniel e colocou aqui, né, junto comigo. E assim, Paulo, é uma experiência tão marcante também para o casal, é algo assim que nos conecta de uma forma tão diferente, que eu só tenho a agradecer por todo esse apoio que eu sempre tive dele, e também da Doula, Cris, que esteve lá também nesse dia maravilhoso, e todos os profissionais, como a Melânia, todos os militantes, todas as pessoas que trabalham nessa área. É muito lindo esse trabalho, eu sempre digo que esse papo é de amor, porque realmente é. Ok, posso seguir aqui? Então eu vou seguir aqui. A Maria Heloísa, ela coloca parabéns, Daniela, Bruna e Cris, por tanto amor e carinho doados às mamães e os bebês. Deus abençoe grandemente vocês. A Eliana Maria coloca, meu filho também mamou até 2 anos e tem muita saúde, né? E dentição excelente, até hoje com 28 anos. Nenhuma manutenção. A Bruna João coloca parabéns, que live top, amo o trabalho da Daniela, doula por amor. A Leide coloca parabéns pela live, super importante essas informações. A Margarete Carvalho coloca isso de após uma cesárea não poder ter um parto normal é mito. O parto normal é saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. E a Maria de Lourdes dos Anjos coloca, poxa, Dani, que legal o apoio do seu marido e tal. Que outros maridos sigam o exemplo do marido da Dani também, tá, gente? Fica a dica aqui para os homens que aqui estão. A Márcia Regina coloca boa noite, a Rosângela Hernandes está aqui conosco e coloca live maravilhosa, tirando muitas dúvidas das mamães e futuras mamães. A Marinalva coloca, vocês poderiam ir lá na unidade que trabalho, dar uma aula sobre amamentação. Então fica o convite aqui da Marinalva, se as meninas tiverem disponibilidade, seria legal, né? E o Rogério coloca, eu tive o privilégio de acompanhar o parto da minha esposa, dei todo o apoio e o amor necessário, tanto para minha esposa quanto para os meus bebês, pois são 3 filhos. O trabalho da doula é executado com maestria. Parabéns a todas as doulas, principalmente a vocês 3 que aqui estão. E a Bruna coloca, bronquite pode atrapalhar... Ela pergunta, tá, gente? A Bruna pergunta, bronquite pode atrapalhar ter parto normal? Quem poderia responder? A professora Cris? Eu vou responder essa. Não atrapalha. Na verdade, assim, eu acabo ficando até... Eu respondo rápido porque eu fico muito irritada com essas histórias, assim, bronquite. Nós escutamos, até tem uma história bem famosa no Brasil, que é assim, a mulher era míope, miopia atrapalha o parto normal. Então, para a gente ver o cúmulo que chegam os profissionais para desestimular, para desincentivar a mulher, para amedrontar a mulher. Eu conheço muitas mulheres que têm bronquite. Aliás, eu conheço um caso de uma mulher que tinha um problema cardíaco e ela teve um parto normal. Quando aqui o médico dela aconselhou a ter cesárea, um outro médico que ela procurou em outro lugar falou, não, o parto é a melhor opção, a melhor via de nascimento para você. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Não existe bronquite, não contraindica o parto, não. Ok, muito obrigado. Tem coisas que a gente fica coçando, né, Cris? Que incomoda tanto algumas falas que a gente quer, né?
Então, Bruna, muito bem esclarecida a questão aí pela professora Cris. A Vanessa está aqui conosco, dando uma boa noite. A Leide Líria coloca a história linda, Daniela. Amor incondicional, né? Eu queria fazer uma pergunta para a professora Cris. Cris, no Brasil, a doula ela é reconhecida formalmente por alguma legislação? Sim, nós temos desde 2017 uma legislação que considera a doula uma ocupação. Então, a gente está cadastrado no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Agora, eu não vou lembrar o número correto, porque números não são minha praia, eu sou de humanas, mas existe sim, a doula é uma ocupação formal. Só complementando o que eu já falei com relação a curso, que você me perguntou anteriormente, quando uma mulher faz um curso, ela recebe um certificado da instituição que formou, e esse certificado é aceito em todas as maternidades que aceitam a entrada de doula, tá? Aqui em Araraquara, por exemplo, na Gota, é só você chegar lá com seus documentos pessoais, seu certificado, e você já automaticamente faz parte das doulas que podem atuar na maternidade. É sempre muito importante, assim, lembrar que é legal você respeitar essa ordem, porque senão seria fácil. Todo mundo ia levar alguém para o parto que não é, de repente, uma pessoa que teve uma profissionalização, que teve uma formação nesse quesito, e algumas vezes essa pessoa poderia até atrapalhar o processo em vez de ajudar. Então, às vezes, eu queria levar minha amiga, mas ela não é doula. É legal que ela faça uma formação, então, se ela quer participar desse momento, né? Porque é bem mais acessível hoje essa formação e dá base para essa pessoa acompanhar os nascimentos. Então, assim, é uma ocupação, não é uma profissão. Ok. Ô, Cris, eu sou uma pessoa muito chata, eu não sou certinho de tudo, eu tento ser um pouco certo, né? Porque eu acho que quando a gente tem embasamento técnico, científico, eu acho que isso nos ajuda, né? Quando tem pessoas que estão aí procurando nos destruir. Eu vou pedir para você, depois coloque essa legislação aí da ocupação para que as pessoas tenham acesso. Ou se quiser me mandar no WhatsApp, não tem nenhum problema, eu coloco aqui. Porque quanto mais a gente instrumentaliza as pessoas, mais empoderadas elas ficam. E é uma forma até da gente ressaltar a importância de vocês, né? Dentro de uma legislação aí que reconhece. Talvez poderia reconhecer bem mais, mas eu acho que já é um começo aí de uma luta que vocês já vêm aí trilhando há alguns anos, e eu acredito que a tendência é melhorar e cada vez mais ser reconhecidas aí diante da nossa legislação brasileira. Então, eu só faço esse pedido, tá bom? E a Margarete faz uma colocação aqui extremamente importante, né? A Bruna, ela coloca, perfeito, professora Cris, muito obrigado por responder a minha questão. E a Margarete Carvalho, ela coloca, quero também ressaltar sobre o banho de sol. É muito importante para o bebê e para a mãe. Também o bebê relaxa e fica bem tranquilo. Então, a Margarete aqui, que é da área da enfermagem aí, né, ressaltando aí a importância do banho de sol. E, engraçado, hoje eu recebi um áudio de uma médica falando exatamente essa questão aí do banho de sol ligado à questão da Covid-19, né? Porque quem toma banho de sol tem a questão da vitamina D, e algumas pesquisas científicas aí mostram que quem tem um nível elevado aí ou equilibrado de vitamina D, isso ajuda bastante aí na questão aí da Covid-19. Então, são trabalhos científicos que vêm mostrando isso e vai ao encontro do que a Margarete bem colocou aqui agora para nós. Meninas, notícia triste. Estamos chegando ao final. Foi um bate-papo extremamente prazeroso para mim, eu acho que para todos os internautas, eu acredito que para vocês também. Uma coisa que eu queria ressaltar, que eu achei lindo nessa live, é que em nenhum momento a gente se colocou como detentora do poder e do saber. Eu achei muito lindo quando a Bruna coloca, quando a Dani coloca e quando a Cris coloca. Olha, meninas, se eu esqueci alguma coisa, me ajude.
Olha, eu achei linda a humildade da Bruna. Olha, eu vou passar essa questão para a colega, porque a colega domina mais. Gente, isso é construção do saber de forma coletiva. Sozinho ninguém aprende nada. Por isso que estamos aqui. E como é uma roda de conversa, eu me senti de mãos dadas com vocês e com os internautas. Isso é muito lindo o que aconteceu hoje, tá? Esse momento singelo, prazeroso, foi muito bom. Então, para a gente finalizar, eu conversei hoje com a Bruna Gildecise. Falei certo, Bruninha? Que é mãe. Pode falar, Bruninha, que é? Pode falar. Bruna Gildecice. Bastante gente confunde. Gratidão. Gildecice, mãe, terapeuta integrativa, doula com especialização em aromaterapia, florais e Theta Healing. Conversei também com a queridíssima professora, que eu amei, a conheci hoje, mas foi um prazer imenso, a Cristiane Raquiele, que é doula, apoiadora de aleitamento materno, formadora de doulas e presidente da ONG Bebê a Bordo, tá? Muitíssimo obrigado. E conversei com a Daniela Tedeschi, que é doula, apoiadora de aleitamento materno, agente comunitária de saúde e graduada aí em gestão pública. Então, Bruninha, Cris, Dani, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas aí à nossa população, não só de Araraquara, de região, mas também de outros estados. E eu queria que vocês ficassem aí muito bem à vontade para as considerações finais, né? Eu vou passar a palavra à Bruninha, que depois passa para a Cris e que depois passa para Dani. Então, meu muito obrigado a todas vocês e aos internautas que estiveram aqui conosco, com toda essa paciência, aí acompanhando essa grande roda de conversa. Bruninha, é com você. Eu queria agradecer o convite, agradecer vocês por, né, pela paciência, pela vontade de ouvir, de conhecer, de saber mais, né? Eu acho que é um tema que precisa ser bem aberto, bem discutido, e que eu vejo que muitas mulheres às vezes têm até vergonha de chegar, de tirar dúvidas, né? Então, fiquei muito feliz por esse espaço de fala e por ter, né, pelos comentários aí, ter encorajado outras pessoas aí pelo caminho do amor. Então, agradeço de coração a todo mundo. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, esse respeito. Foi uma honra muito grande ter esse contato pessoal com você, Paulo. Eu já seguia, vi algumas coisas suas, mas achei muito legal, muito bom. Muito obrigada. Eu só queria fazer uma parte para falar um pouquinho da ONG Bebê a Bordo, rapidinho. A ONG existe também há 12 anos. Foi uma paixão que correu paralela. Quando ela foi fundada, eu tinha um grupo e a gente se encontrava por aí afora em várias ocasiões, e há pouco tempo eu cuido mais pessoalmente da ONG, até porque a Michele, a fundadora, não estava em Araraquara. E a ONG ela acolhe gestantes de toda a cidade, em qualquer contexto, tá? E é um espaço aberto à informação, inclusive a ajuda até de enxoval, de itens que a mulher precisa. Então, é muito importante. Eu vou colocar todos os contatos lá depois, tá bom? Obrigada. Eu só tenho a agradecer também, Paula, você, a Cris, a Bruna, por essa grande oportunidade. Esse é um tema, assim, realmente muito importante. É um tema que realmente a gente fala com muito amor, porque é isso que as pessoas precisam, de ajuda e de apoio. Então, assim, se ficou alguma dúvida, eu me coloco à disposição, vocês mandam no Face, no privado, coloquem nos comentários, que a gente pode sanar ainda algumas dúvidas que possam ter ficado, porque esse tema, ele é bem vasto, né, Paulo? Então, assim, é muito bom poder contribuir com aquilo que a gente acredita, que é a questão tão importante da doulagem e do aleitamento materno. Muito obrigada, beijo para todo mundo. Obrigada demais, Clê, por me ajudar com a vacina, que eu não lembrava o nome da vacina. Obrigada, viu, gente? Tudo de bom para todo mundo. Ok, meninas, eu vou pedir para vocês não saírem, para a gente fazer um bate-papo bem rapidinho offline. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas vocês, a todos os internautas,
vou pedir aquele que se sentia à vontade, ou aquela que se sentia à vontade para compartilhar essa live. Eu acho que quanto mais a gente instrumentaliza a nossa população, a nossa sociedade, mais essas pessoas vão se apropriarem aí dos seus direitos, né? Então, quem puder compartilhar, fique à vontade. O meu Face, ele é algo público mesmo. Todas as lives são conteúdos públicos, não são conteúdos privados. Então, sintam-se à vontade. À vontade. Beijo no coração de vocês e até a próxima live, que amanhã eu direciono vocês qual será a nossa live. Grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Meninas, aguardem